Olá a todos e a todas. Eu sou Rafaela Gregório de Souza, juntamente com a professora Veleda e Maurício Pereira Barros, fizemos esse trabalho que está intitulado Formação Continuada de Docentes e a Integração das Tecnologias Digitais, Impactos, Processos e Desafios na Educação. O ano de 2020 ele ficou marcado com a grande mudança que aconteceu na nossa sociedade, especificamente da pandemia do vírus SARS-CoV-2, popularmente conhecido como coronavírus. Nesse contexto, nós tivemos muitas mudanças e desafios significativos, inclusive na educação. Essa pandemia ela desencadeou vários desafios no campo da educação, que foi, inclusive, a adoção extraordinária de métodos de ensino remoto, levando a mudanças para vários âmbitos, né, nacionais e internacionais, e a utilização, de uma forma bastante emergente, das tecnologias educacionais diretamente na associação da prática do professor e na formação dos docentes e discentes. Esse trabalho, ele tem como objetivo geral analisar o processo de formação contínua dos docentes na aplicação das tecnologias de ensino, com foco no período da pandemia de Covid-19 e as suas implicações para a educação contemporânea. Seguidamente, dos objetivos específicos, que são investigar as estratégias e abordagens utilizadas nesse contexto, analisar como o contexto da pandemia influenciou as práticas de formação permanente dos professores, usando as tecnologias, avaliar o impacto dessas formações na melhoria da qualidade de ensino e identificar as principais demandas e necessidades dos docentes em relação à formação continuada. Para embasamento teórico, utilizamos de várias bases legais e vários teóricos que fundamentaram o nosso trabalho. A base legal de número 14.533, é uma lei de 2021 que enfatiza a importância da formação continuada dos professores, utilizando as tecnologias digitais. Usamos também os trabalhos de Feitosa e Levi, entre outros, que argumentam a importância da formação continuada dos educadores, utilizando as tecnologias digitais de informação e comunicação, que são as TDITs, e o quanto elas estão, né, profundamente integradas à cultura contemporânea dos estudantes. A metodologia desse trabalho ela é de um tipo de pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo bibliográfica, então fizemos um levantamento de produções, de materiais que foram publicados sobre essa temática analisada. Para isso, selecionamos o material com base em critérios de inclusão e exclusão. Trabalhos que fossem nacionais e internacionais, trabalhos que tivessem pertinência acadêmica, que tivessem relação com o tema. Usamos as bases de dados Explore, ERIC, usamos Scopus e Google Acadêmico. Para coletar esses dados, utilizamos de descritores, que são as palavras-chave do campo de pesquisa, como formação continuada de docente, tecnologias digitais e processos de ensino-aprendizagem. Ao fazer esse mapeamento, selecionamos e categorizamos os dados que eram pertinentes para essa temática. Para fazer isso, fizemos uma breve leitura do título, do resumo, da introdução desse trabalho, para que a gente pudesse ter uma viabilidade melhor e significância na análise desses dados. Categorizamos esses dados, sintetizamos e analisamos com base na análise do conteúdo. Conforme os resultados e discussões, fizemos essas categorias, trazendo as contribuições de teóricos, inicialmente sobre a utilização das tecnologias inovadoras na educação e a sua evolução, especificamente o trabalho de Silva e Barreto e Santana. O trabalho de Silva e Barreto, eles argumentam que, em face do processo tecnológico, a escola ela precisa, por ter, né, um papel fundamental na educação, para preparar os cidadãos, ela precisa estar desenvolvida tecnologicamente. E Santana defende que as estratégias pedagógicas da escola, elas precisam utilizar essas tecnologias para ter uma maior viabilidade, para que o ensino ele se torne significativo para os estudantes. No sentido de integração das tecnologias de ensino e aprendizagem, trouxemos os trabalhos de Conte, Cobot e Kabuskai, que defende que a era digital, ela traz um acesso à informação, e isso é notável em todos os campos,
Porém, hoje ainda temos uma grande persistência do analfabetismo digital, que afeta muitos indivíduos, não somente na educação básica, como também no ensino superior. O trabalho de Hall, ele defende o uso, né, da tecnologia na ludicidade e que essa integração da tecnologia na ludicidade no ensino-aprendizagem, independente de qual disciplina curricular, ele se torna mais efetivo, visto que as tecnologias elas estão presentes no cotidiano desses estudantes. A questão de estratégias de formação continuada, nós trouxemos a importância mesmo da formação dos profissionais da educação. Então, os trabalhos de Dourado, entre outros trabalhos também, destacamos que as discussões, elas se tornam base essencial para trazer fundamento no sentido de que a formação continuada do professor, ela vai estabelecer uma relação de afeto, de confiança, de respeito, e essa relação ela é essencial no trabalho pedagógico. E utilizando as tecnologias e estratégias didáticas acessíveis, elas vão se tornar desafiadoras, tanto para o professor como para o estudante, mas elas vão estimular o desenvolvimento desses estudantes de uma forma mais significativa, principalmente no uso de metodologias ativas. Sabemos também as adaptações das abordagens na formação, no período do ensino remoto, elas foram essenciais. Porém, nós tivemos uma acentuada visualização das desigualdades que já existia no nosso país e em todos os outros. Então, a pandemia evidenciou que, ao utilizar as tecnologias educacionais, a desigualdade no acesso à educação, às tecnologias, as classes sociais vulneráveis, elas se tornaram mais visíveis. Então, essa desigualdade, ela levou o ensino remoto a uma necessidade crítica, porque nem todos tiveram acesso. Então, os trabalhos de Dias e Pinto, eles ressaltam essas desigualdades acentuadas no período da pandemia, e que muitos professores, inclusive, não conseguiram adaptar as abordagens de formação no cenário do ensino remoto, por não ter o acesso, por conta do analfabetismo digital. Muitos professores também não tinham acesso à internet de qualidade, a recursos de multimídia que pudessem apresentar, por exemplo, o Google Meet, ou até mesmo um jogo, uma gamificação digital, eles não tinham tido aquela formação, então muitas fragilidades elas foram expostas. E os aprendizados extraídos desta conjuntura pandêmica indicam a necessidade de uma nova forma de abordar a educação. Então, os trabalhos de Santana e Salles, eles argumentam que a pandemia, ela tornou desafiadora, mas a gente precisa entender que as necessidades de mudança, elas existem, é fato, e a gente precisa não somente esperar uma pandemia, a gente não precisa esperar uma pandemia para acontecer mudanças de formação continuada e até mesmo de acesso na formação inicial dos professores. Isso é urgente, é persistente e tem que ser atual. Dessa forma, esse trabalho ele traz as considerações gerais de que o papel das tecnologias emergentes são essenciais para a educação contemporânea, mas sua efetividade ela depende de vários contextos e uso criterioso também. Nós também destacamos a responsabilidade do educador, o professor, visto os trabalhos que nós analisamos, esse professor ele deve atuar como mediador, adaptando as práticas pedagógicas, promovendo um ambiente educacional eficaz com todos os agentes educacionais que vão garantir e colaborar para que eles possam superar as barreiras presentes no sistema e desenvolver um ensino de qualidade. Aqui são as referências e o nosso agradecimento.